E aí, pessoal, tudo tranquilo? Mais um vídeo e o tema de hoje é solos. Então já presta atenção para entender o que são, do que se alimentam, ou melhor, o que eles alimentam. Então, ao trabalhar com a ideia de solos, alguns pesquisadores trabalham como sendo mais um organismo vivo. Por quê? Porque nele estão presentes uma série de micro-organismos, porque está presente matéria orgânica, que é resultante de plantas e animais que se decompõem, e o solo é composto por outros elementos além desses restos, digamos assim, de vida. Então, neste gráfico aqui, nessa ideia de gráfico, temos a porcentagem de cada uma desses elementos que compõem o solo. Então, metade desse solo é composto de elementos sólidos e a outra metade de elementos mais fluidos, digamos assim. Então, de elementos sólidos, temos 45% do solo composto por minerais e 5% composto de matéria orgânica, 25% de água e 25% de ar. Então, essa água vai estar nos poros desse solo, e conforme o tipo de irrigação que é feita ou a quantidade de pluviosidade daquele local, pode-se ter sim um solo com uma quantidade de água maior, E em épocas do ano também, conforme a estação em que se estiver e o regime de chuvas daquele período. A questão do ar também, nós temos alguns solos que são um pouco mais compactados que outros, Temos solos que são mais aerados, digamos assim, estão ali as minhoquinhas fazendo o seu trabalho, tanto de gerar mais matéria orgânica, como também o trabalho de aerar esse solo com seus tuneizinhos por onde elas passam. Então, minhocas são excelentes para deixar o solo mais saudável. Ter matéria viva, ter micro-organismos, ter restos de plantas, restos de animais decompostos no solo é o que torna ele mais saudável e fértil, certo? Em relação ao solo, como ele se forma? Ele resulta do intemperismo. Lembra do intemperismo? O que é o intemperismo? É o desgaste, a fragmentação das rochas, a desagregação desses minerais. Esse intemperismo pode ser físico ou químico, ou os dois atuando em conjunto, e essas rochas e minerais que são intemperizadas para a formação desse solo também tem um papel bastante importante, pois em função do tipo de material de origem, seja rochas ígneas, sedimentares ou metamórficas, que nós teremos uma maior presença de determinado mineral que vai auxiliar ou não no processo de composição desse solo e também de deixar ele mais ou menos fértil, mais ou menos permeável, certo? Analisando então as variáveis que vão dar origem aos solos, Então, para ter diferentes tipos de solo, eu vou ter características que vão fazer com que eu tenha, sim, esses diferentes tipos de solo. Então, a quantidade de chuvas. Se eu tenho uma área com uma grande quantidade de chuvas, isso vai favorecer o intemperismo, tanto o intemperismo físico, da água batendo e percolando por aquele espaço, como do intemperismo químico, com a água dissolvendo minerais que estão presentes naquelas rochas. A temperatura também, se eu tenho uma grande quantidade de água e tenho uma temperatura elevada, isso vai auxiliar também no processo de intemperização da rocha. Eu vou ter condições de um maior intemperismo químico atuando nessas rochas. A questão das variações climáticas também, Então, como vocês já entenderam, a água e a temperatura são importantes nesse processo. E quando tu tem variações climáticas ao longo das estações do ano, por exemplo, numa determinada área, isso também vai facilitar. A questão do relevo também, Se tu tem uma área de um relevo mais íngreme, o que acontece?
esse solo vai se formar, mas ele vai, por gravidade, vai ser carregado pela água da chuva, por exemplo. Então, é uma tendência que em áreas mais íngremes tu tenha um solo mais raso. Por quê? Porque ele se forma e ele é carregado. A questão da vegetação também, né, vai influenciar. Porque se eu tenho uma vegetação naquele lugar, essa vegetação nasce, cresce e morre, como outro organismo vivo qualquer, cumpre seu ciclo e o que acontece? A decomposição dessa vegetação também vai auxiliar na formação desse solo, no sentido de que de fornecer mais matéria orgânica para esse solo. A questão também do tipo de rocha aí é essencial, né? Conforme o tipo de rocha que eu tenho, eu vou ter um tipo de mineral que está mais ou menos presente nesse solo. Então, por exemplo, se eu tenho como rocha de origem um arenito, eu vou ter provavelmente terei um solo com uma maior quantidade de quartzo, né? Então, vou ter um solo mais arenoso. Lembrando, importante lembrar, areia é um tamanho de sedimento. Então, eu tenho desde os matacões, que são rochas de grande porte, até os seixos, os cascalhos, né? Tamanhos menores, até chegar à areia grossa, areia média, areia fina, areia muito fina, silt e argila, que são as menores porções. Tá? Então, por exemplo, um solo argiloso, ele vai ser um solo bastante compactado. Por quê? Porque as partículas são muito pequenininhas e tem pouco espaço para a água ou para o ar entre essas partículas. Então, isso vai fazer com que, se eu tenho uma camada de argila, é uma camada que vai impermeabilizar esse solo, certo? Entendido? Então, se eu tenho solos mais com tamanhos de partículas maiores, eu tenho a condição de ter mais ar e mais água entre essas partículas. Isso vai fazer com que seja um solo também mais permeável, que a água consiga infiltrar com maior facilidade. Pensando o seguinte, em solos mais jovens e solos mais antigos, mais velhos, né? O que acontece com os solos mais jovens? Eles têm geralmente pouca profundidade, eles são rasos porque eles ainda estão em processo de formação e geralmente eles também têm pouca matéria orgânica ali, certo? Eles estão em processo, a vegetação que está ali está se consolidando, né? E são solos não tão férteis. Já os solos mais velhos, os solos mais antigos, eles tiveram mais tempo de formação, eles vão ser mais profundos e vão ter mais vegetação e, consequentemente, mais matéria orgânica neles, certo? Aí, pensando para a construção civil, tá? Para a agricultura, é claro para vocês, né, que um solo mais profundo, ele vai ser mais propício à agricultura, porque as raízes vão ter mais espaço para se desenvolver e tudo mais. Agora, quando eu falo, por exemplo, da análise de um solo, de uma área em que vai ser construída, quanto mais próximo a fundação do meu edifício estiver da rocha matriz, melhor. Menos eu vou ter que gastar com a fundação. Então, construir em áreas de solo mais profundo tem este impedimento. A mesma questão, construir em áreas de solo muito poroso, né? Por quê? Porque eu vou ter uma instabilidade maior desse solo. Tranquilo? Vamos ver então os diferentes horizontes que formam o solo. Eu tenho o horizonte A. Antes do horizonte A ainda eu tenho o horizonte O, que é o horizonte de matéria orgânica, que é a camada mais fina e mais superficial, e que vai variar muito também conforme o tipo de vegetação que eu tenho ali, conforme a temperatura, conforme a quantidade de chuva, certo? Se vai ser propício ou não para o desenvolvimento de mais matéria orgânica, sendo propício ou não para a decomposição dos organismos ali presentes. O horizonte A, então, é o primeiro horizonte mineral. Ele é mais escuro que os demais, por ele ter mais humus, né? Ele tem mais humus que o horizonte B e que o horizonte C, porque a matéria orgânica, o humus, está basicamente no horizonte O. Obviamente que com a chuva, né, penetrando nesse solo, parte desse humus também é carregado aqui para o horizonte A. Por isso a cor dele mais escura, né, porque também se chega com matéria orgânica ali.
A questão do horizonte B. Tu tem rochas bastante degradadas já, não tão degradadas quanto no horizonte A, né? Tu já tem menos presença de matéria orgânica do que no horizonte A. No horizonte C, tu vai ter já o que? Partes pouco degradadas das rochas. Então, tu vai ter rochas mais... tu vai ter uma camada que ainda tem bastante rochas com características ainda da camada, ou melhor, do horizonte R, que é a rocha-mãe, que é a rocha que ainda não foi intemperizada, que ainda é a rocha sã que a gente fala, né? A rocha matriz. Ela ainda não foi intemperizada. Aqui no horizonte, se a rocha já foi um pouco intemperizada, né? Já sofreu um desgaste, digamos assim, seja pelo intemperismo químico ou físico. No horizonte B, tu já tem uma degradação bem maior dessa rocha, né? Um desgaste bem maior, ela já se aproxima muito mais do horizonte A, que é o horizonte que nós trabalhamos com a agricultura. Obviamente que essa fina camada do horizonte O, que é a matéria orgânica, não deve se perder. Então, o manejo do solo deve ser feito de forma que eu não perca os nutrientes presentes na camada O. E aí, atualmente, temos um grande problema que é o quê? A erosão, a perda dos solos. Como isso ocorre? Eu posso ter perda de solos pelo intenso uso muito intensivo, ou uma cultura em cima da outra, sem um período de pousio para esse solo, sem um período de descanso para esse solo. Atualmente, com a agricultura intensiva, se busca uma produção bastante grande e rápida, então se colocam ali elementos para tornar esse solo mais fértil, se coloca fertilizantes de diversos tipos, se corrige a acidez do solo, se corrige certos parâmetros para que esse solo produza por mais tempo. Qual o problema? Tu tá sempre revolvendo aquela terra, tu tá muitas vezes terminando com a camada O, tu não tá dando tempo para que os micro-organismos trabalhem de forma a produzir mais matéria orgânica, e aí tu injeta isso artificialmente nesse solo. Então esse solo também ele tem um grande potencial de erosão. Além disso, o desmatamento, o solo exposto, ele é muito mais propício à erosão do que um solo protegido. Seja protegido por gramíneas, que dá uma proteção ok, mas boa proteção mesmo é um solo que é protegido por uma vegetação de maior porte, por uma floresta, por exemplo, certo? Então, em algumas áreas se faz o plantio consorciado, né? São os cultivos agroflorestais, que tu não derruba a floresta e tem como fazer alguns cultivos abrigados pela floresta. A questão das queimadas também é uma causa de perda de solos, é uma causa de erosão dos solos, porque tu faz a queimada daquela vegetação, tu mata os micro-organismos, tu mata o horizonte O e tu acaba deixando o horizonte A mais exposto à ação das chuvas. Né? E conforme o tipo de relevo que tu tem nessa área que tu desmatou e que tu queimou, a perda desse solo vai ser muito, muito rápida, a erosão vai ser muito grande. E aí vamos ter a formação de ravinas e até mesmo de vossorocas, né? Lembrando que a diferença entre ravina e vossoroca é o quê? A ravina são aquelas grandes crateras que se abrem no solo, que a gente observa, né? Causadas pela erosão pluvial, né? A questão das águas das chuvas, obviamente que é associada ao manejo inadequado do solo, né? E quando a ravina fica tão profunda que atinge o nível do lençol freático, ela se transforma numa vossoroca, tá? As ravinas eu ainda consigo reverter esse processo de erosão. Eu consigo fazer um manejo de vegetação de forma a conter essa erosão. Quando eu chego no nível de vossoroca, já não tem muito o que fazer não, certo? Outra questão também, outra causa que gera erosão é a questão da abertura de estradas e construções. Por quê? Porque para abrir estradas, tu vai acabar desmatando uma determinada área, tu vai tirar dali material e tu vai inserir ali uma série de outros materiais, né? A fundação da estrada, o teu asfalto, enfim. Então, isso também vai prejudicar nesse sentido de mudança de materiais e, além disso, tu vai ter um escoamento da água diferenciado. Lembrando que o asfalto, por exemplo, é impermeável, então tu vai ter um escoamento dessa água
para as laterais das pistas e como vai ser feito esse escoamento, essa água de repente vai ter uma velocidade maior e vai ter uma competência maior para carregar sedimentos e para causar erosão. Então, o solo, gente, ele demora bastante tempo para se formar, né? Tu tem um período grande para esse desgaste das rochas, tu tem um período significativo para a decomposição da matéria orgânica, né? Até chegar ao ponto de se tornar um humus para fertilizar esse solo. Então, atualmente se perde mais solos, né? Se perde solos numa velocidade muito maior do que é possível se formar novos solos. Então é bem importante que se tenha todo esse cuidado do manejo nas áreas agrícolas, principalmente nas áreas de agricultura intensiva, certo? Por hoje é isso, aula simplesinha sobre solos, certo? Vou dar licença para vocês fazerem o print da tela, organizem o material de vocês, dúvidas, preocupações, inquietações geográficas, manda um direct lá no @geografialinda que eu te respondo com um áudio fofo, certo? Vou deixar tu fazer o print. Fez o print, ser humaninho. É isso então, pessoal. Beijo, até o próximo. Tchau!